senhor da razão, e o tempo nos mostrará, e já está mostrando, todas as atrocidades que, em nome da ciência, uma falsa ciência, foram cometidas por tiranos em busca de mais poder. Durante e após a pandemia, cidadãos do mundo inteiro foram intimidados, silenciados e severamente punidos. Alguns perdendo até suas carreiras por simplesmente questionarem ou debaterem posições como distanciamento social, lockdown, passaporte sanitário, uso de máscaras, vacinas e até mesmo a origem da Covid-19. Foram chamados de negacionistas e teóricos da conspiração. Para quem não sabe, o Dr. Fauci, ou estão fingindo não saber, ex-diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, testemunhou essa semana em audiência no Congresso americano. Antes disso, o subcomitê selecionado da Câmara sobre a pandemia do coronavírus entrevistou Fauci por 2 dias e as transcrições já foram divulgadas. Fauci, que virou símbolo de apelo à ciência, disse mais de 100 vezes que não se lembrava de informações vitais relacionadas não só à origem do vírus, como também a resposta à pandemia por ele supervisionada. Isso já mostra que a ditadura científica instaurada não é tão científica assim como diziam. Aliás, desde quando a ciência teve medo do confronto? Na pandemia isso existiu, não podíamos questionar. Vamos aos fatos. Fauci repassou a recomendação do CDC quanto ao uso de máscaras, admitindo que não havia ciência por trás disso. Então você que usou máscara, escute isso aqui. Não havia ciência por trás disso. Ou seja, na época, nenhum ensaio clínico sobre o assunto, segundo o próprio ex-diretor. Este é o Dr. Fauci. A imagem dispensa explicações. Esse aqui é ele, durante a pandemia, aqui, com sua máscara no queixinho. Ao ser indagado por um membro do comitê se alguma vez foi feita uma análise de custo-benefício sobre as consequências não intencionais de mascarar crianças versus a proteção que isso lhes daria e se isso afetaria o desenvolvimento da fala e da aprendizagem, Fauci disse não ser do seu conhecimento. Estamos falando de cenas como esta aqui. Vamos lembrar que Ben Spira, doutor em genética molecular, pós-doutor em genética e evolução bacteriana e professor de microbiologia na USP, fez um excelente artigo mostrando estudos científicos que comprovam a ineficácia das máscaras. Vamos só mais uma imagem aqui, ó, de crianças sendo obrigadas a ser submetidas à máscara. Segundo Spira, as melhores evidências disponíveis não sustentam nem mesmo a recomendação do uso de máscaras, muito menos a sua compulsoriedade. Já um recente editorial do New York Post evocou o fato de que qualquer pessoa que questionasse a origem do Covid era, no mínimo, censurada online. Alguém sofreu com isso aqui? Tenho certeza. Porém, novos relatórios de inteligência indicam que o vazamento do vírus por meio de laboratório é uma hipótese plausível, ou seja, não era teoria da conspiração. Além disso, resta provado que os Estados Unidos financiaram pesquisas de ganho de função com o vírus em laboratório chineses. Mas o que é ganho de função? Explicando resumidamente, são técnicas de pesquisa que modificam as funções de um vírus para estudá-lo mais a fundo. Essas pesquisas criam novos patógenos inexistentes na natureza e que apresentam risco de causar novas doenças, acidentais ou deliberadas. Em 2023, os Estados Unidos suspenderam formalmente o financiamento ao Instituto de Virologia de Wuhan, por conta da resistência do laboratório em compartilhar informações relativas às investigações sobre as origens da Covid. Nos próximos dias, atenção, não fechem os olhos, apesar de que vocês vão fechar porque não querem saber da verdade, não são defensores da ciência, são falsos defensores da ciência. Muitas informações nos próximos dias novas serão divulgadas na imprensa, principalmente estrangeira. Ainda assim, é nítida a existência de um consórcio que se arvora da ciência como escudo para promover medidas totalitárias. Nunca se esqueçam de quem foram os ditos especialistas, políticos e desinformantes travestidos de jornalistas que ocasionaram esse tipo de separação entre entes queridos. Quem se lembra disso aqui, meu Deus do céu? Quem se lembra disso aqui? Quantos familiares não ficaram separados, inclusive em momentos de dor, por conta de que agora se sabe que não existia ciência por trás disso? Que fizeram com que portas de comércio fossem soldadas, impedindo o sustento dos trabalhadores de diversas formas, sendo que todo o trabalho honesto é essencial. Quem se lembra disso aqui? Por favor, eu peço para o pessoal aí da Câmara que dê um close, por favor. Aqui, vocês se lembram de prefeitos, governadores, STF sendo a favor da quebra da nossa economia?
o do fica em casa, que a economia a gente vê depois, não tinha ciência. Ou seja, vocês foram enganados ou eram os próprios negacionistas. Houve quem tenha isolado prateleiras inteiras de supermercados com base em um decreto distópico, né? Consigo me lembrar do governador do Rio Grande do Sul, do atual governador. Um político decidindo que você pode ou não consumir. Mas já imaginou isso? Isso lhe parece razoável? Tá aqui, ó. Tá aqui, imagina. Aqui o teu político não deixa você comprar esse item no supermercado. Quem foi vassalo submisso a essas regras? Que vergonha. Graças a Deus, eu fui chamada de louco e negacionista, como o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro tinha razão. Até mesmo atividades de lazer foram comprometidas. Esta banda fez um show dentro de bolhas e o público também ficou dentro delas, que abrigavam até 3 pessoas. Gente, olha isso aqui. Parece uma realidade distópica, mas foi isso que aconteceu. E quem queria sair da bolha, praticar atividades físicas e pegar sol, foi isso que aconteceu. Forças de segurança e até prendendo pessoas na praia por conta de canetadas draconianas. Imagina que ir à praia não era mais saudável, de repente. Não era mais saudável. E face a tudo isso, eu aproveito para ressaltar que sim, o Brasil é atualmente o único país que obriga bebês e crianças de 6 meses e até antes de 5 anos de idade a se vacinarem. Obriga! E que eu, no papel de mãe, de cidadã e de parlamentar, protocolei um PDL que susta a obrigatoriedade. Já passamos o recurso aqui. Este PDL voltou à pauta e espero que seja votado e não derrubado em instâncias superiores. Afinal, o CDC, a OMS e demais órgãos são enfáticos na recomendação da vacina, o que é completamente diferente da sua obrigatoriedade. O tempo é o senhor da razão e o tempo nos mostrará e já está mostrando todas as atrocidades que, em nome da ciência, uma falsa ciência, foram cometidas por tiranos em busca de mais poder e mais controle, e que para isso avançaram de maneira sem precedentes na história sobre as liberdades individuais. Nenhum outro presidente brigou tanto pelas liberdades individuais quanto Bolsonaro, e graças às narrativas de esquerda foi chamado de genocida. Enquanto isso, matérias mostram que o desgoverno Lula possui déficit nominal quase igual ao momento mais crítico enfrentado durante a pandemia. Bolsonaro tinha razão. Muito obrigada.